Boa noite. A partir de hoje começa aqui o seu Jornalcast Fatos e Narrativas. Boa noite, Daniel. Boa noite, minha querida Fábia. A partir de agora, vocês vão acompanhar o melhor jornalcast da região, do estado e das redes sociais. A partir de hoje, vocês vão nos acompanhar toda semana com o jornalcast Fatos ou Narrativa. O que você acha, Fábia? Bom, a gente tem muita coisa aqui para falar, muita novidade, assuntos. Olha, todo dia a gente tem assuntos novos. Vamos ver se a gente pega aí os melhores para a gente passar para vocês, porque vale a pena a gente passar informação verdadeira, porque a gente só recebe aqui narrativas e as pessoas, engraçado que as pessoas não conseguem entender qual é a diferença. Fatos e narrativas. Você sabe qual é? Então aqui a gente vai expor, né, Daniel? Muito legal. Pessoal, o mais importante desse novo programa, desse formato, é que você vai poder acompanhar através dos nossos canais via Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Todos os programas vão ser realizados ao vivo e você também vai poder participar. E nós já pedimos para vocês poderem curtir, se inscrever no nosso canal. Você vai nos acompanhar todas as semanas, trazendo novidades, trazendo conteúdo realmente valioso e muito bom para todos vocês. Acabou. Vamos dar um basta nesses assuntos que a gente vê que a política hoje está trazendo e está ficando muito de uma forma fria ou morna. Vamos falar de verdade, vamos falar de conteúdo, de fatos e destruir tudo aquilo que é narrativas. E para começar, queria te chamar a atenção de todos para falar desse tema que tem sido dos mais falados hoje no nosso Brasil e até fora dele. E eu vou pedir a ajuda da minha amiga Fábia para falar sobre esse assunto, que é sobre a questão Alexandre de Moraes, sanções, impeachment. E aí, Fábia, o que você acha? Vamos ter Olha, essas Daniel. sanções, esse impeachment? Olha, a gente tem acompanhado aí as notícias, né, e a gente está ficando, assim, uma loucura, né, porque o Brasil parou. O Brasil vive Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Lula, Janja, e as questões realmente principais do nosso país, né, tá de fora, né, ninguém está falando mais nada do que necessita de obras, de infraestrutura, de investimento, nada. Então, Alexandre de Moraes hoje é o assunto do momento. Senadores aí, 41 senadores, 40 mais um, né, porque é a metade mais um, para poder pautar aí a questão do impeachment, que isso aí é muito sério, uma A gente questão tem um vídeo séria. disso daí, viu, Fábia? Temos um É, a vídeo gente aí? tem um Deixa vídeo eu disso daí. porque os senadores aí, tem vários senadores e não é só da direita, tá? Assim, não são os senadores do PL, são 41 senadores de vários partidos representantes da população. Então, assim, quando a gente fala de um país democrático, nós estamos englobando aí o sufrágio universal e esses senadores são responsáveis, porque o povo está pedindo. Os senadores que assinaram ali estão cumprindo aquilo que o povo está pedindo na rua. O povo está pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes por vários erros, condutas, irresponsabilidade que ele tem cometido aí, que ele tem saído fora aí da lei. Hum. Crimes de responsabilidade, Daniel, é algo muito sério na nossa Constituição. Quando a gente fala de impeachment, a gente não está falando de um impedimento, porque o impeachment é um termo americano, né? Um termo americanizado, mas que significa impedimento. E quem pode e quem tem esta autonomia é só o Senado Federal. Então, para poder se Avançar? avançar, no mínimo, aí você tem que ter a metade, né, dos senadores, mais um. E aí tá na mão do presidente da Câmara, que é o Davi Alcolumbre. Ele é que vai poder decidir se isso vai adiante ou não. A pressão é muito grande, porque embora vocês pensem: "Ah, isso é uma pauta da direita", isso não tem absolutamente nada a ver com uma pauta da direita. Alexandre de Moraes é um juiz, né, da Suprema Corte Federal, acima dele não há mais ninguém, que prevaricou. Ele não está cumprindo com o seu dever
como juiz. Ele está assumindo várias. O que acontece que as pessoas precisam entender não é uma questão ideológica. Nós não estamos falando de questões ideológicas, nós estamos falando de questões do nosso país. E quando ele agora está sofrendo a lei Magnitsky, que é essa lei americana, e as pessoas estão falando, nossa, mas ele está invadindo aqui o nosso o A nossa soberania. Brasil. Mas você acha que a gente vai ter essa questão que se torna implacável sobre a invasão da soberania, como já um lado tem mencionado, e até o próprio STF tem falado muito sobre essa questão da invasão da soberania do Bom, Brasil primeiro e as é o sanções, seguinte, né? negócio de invasão, o governo já tem invadido há muito tempo a nossa soberania, porque desde que ele está lá nos Estados Unidos, a gente tem aí a lei que eles estão respondendo que é a lei da Magnitsky, mas antes disso, o Brasil já estava nos Estados Unidos, já recebia dinheiro da USAID. Esse dinheiro que os Estados Unidos bancou no governo Biden para o Brasil, para poder fazer todas essas restrições de contas nas redes sociais, a gente acompanhou aí o ano de eleição, né, que todo mundo sofreu com as contas bloqueadas. Isso foi uma interferência já dos Estados Unidos. Então, para o lado da esquerda, não é interferência à nossa soberania. Mas agora que o Donald Trump está punindo Alexandre de Moraes, e veja bem, isso é uma punição no CP, não é no CNPJ, é na pessoa física. Não é do Superior Tribunal, é pessoa Do física. próprio CPF, né? Exatamente. Então, uma coisa não tem nada a ver com invasão de soberania, mesmo porque a punição é com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que está se protegendo de um violador de direitos. Alexandre de Moraes é um violador de direitos. Isso está claro a partir do momento que ele coloca também uma tornozeleira. Ele prende vários deputados federais aí estão presos. A Carla Zambelli, a deputada federal mais votada, foi para se proteger na Itália contra Alexandre de Moraes. Ou seja, uma deputada federal eleita pelo voto do povo. O outro aqui também, o senador Marcos Duval, voltou de férias, está com tornozeleira, está proibido, pegou as contas. E outra, a punição ela estendeu até os familiares. Isso é um absurdo. Daniel Silveira, que já está preso faz tempo, né? Então, se a gente começar a colocar na ponta do lápis, as pessoas não estão acompanhando e talvez fiquem escutando aí essas redes pagas, né? Porque é um conluio. Infelizmente, a gente não pode nem mais acreditar em tudo que a gente ouve, né? E que a gente escuta, porque sempre tem o lado ideológico dentro de qualquer informação aí relativa à política. Então, aqui a gente está tirando de fora a ideologia. O ideólogo, ele não raciocina, ele segue a manada, ele segue ali o partido dele. Então, a gente tem que ser muito frio aqui e entender o que realmente está acontecendo e passar para vocês a informação correta. Sim. Então, não existe esse negócio de falar de invasão de soberania dos Estados Unidos com o Brasil, porque a lei Magnitsky ela é de pessoa física e é porque violou as leis americanas. Mas, ô Fábio, eu acho que quando o próprio governo, que é esse que foi aí colocado no poder, trata o seu povo com chutes, pontapés, como se eles não fossem nada, porque parece que o povo só é alguma coisa quando ele vota. A partir do momento que ele vota e vai para casa, ele volta a ser uma massa que muitas vezes é de manobra e muitas vezes não tem qualquer força ou poder para nada. Aí você vê ambulantes sendo agredidos, sendo pisoteados, todo tipo de invasão sobre a legitimidade daquele cidadão. Então eu digo, como você acabou de falar, a soberania já não é rompida dentro do próprio país, com os próprios poderes, e é o que a gente tem assistido muito, essa invasão nessa soberania.
Nós temos aí um vídeo onde fala sobre a questão do impeachment, que já estava avançando de forma bem positiva a quantidade de pessoas e senadores para votar o número que é necessário para o impeachment. Uhum. Agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes pelos crimes de responsabilidade praticados, né? E o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. E não foi num repente, foi com meditação, porque as evidências estão não só sendo ampliadas em número, mas estão sendo ampliadas na concretude dos fatos que se conhecem. Alexandre de Moraes fez um retrospecto do que teria sido uma ameaça à sua vida. Os senhores imaginam a pessoa dormir uma noite com essa imagem Tá bom. povoando os seus... Fábia, eu vou dizer o seguinte: a gente tem hoje quase 41 senadores, porém, 83 senadores, eu acho que para a gente chegar nessa quantidade que ainda é necessário, eh, falta ainda um ou dois, Não, são 40, desculpa te cortar, são 41, são 81 senadores precisa de eleitos. 43, né? Não, nós já, 42? não, nós já temos para o pedido de impeachment, basta 40 mais um. Então, é a metade, seria 40 mais um. Então, nós temos 41. 41 senadores já não é. Isso é para pedir para o presidente, para o Davi Pautar? Alcolumbre, mas a pauta, ele precisa pautar, mas o número de senadores para ele sofrer o impeachment já tem. Para ele sofrer o impeachment, precisa de 40 mais um. Mas, ô Fábia, eu vejo da seguinte forma: como é que vai pautar um impeachment de um ministro do STF, um presidente que tem um nome no STF? Como é que até mesmo o presidente da Câmara dos Deputados vai fazer qualquer menção à distribuição, à ajuda ou reforço de um impeachment de um ministro do STF, quando a família dele, todos, a maioria, está com o nome no STF? Você realmente acredita que é possível avançar essa questão do impeachment quando você tem um Senado, um Congresso totalmente amarrado e nas mãos do STF? Você acha que isso é possível? Bom, é tão interessante isso que você está falando, porque é essa a questão, né? O grande problema é esse, porque a gente vê aí os senadores, muitos deles estão todos aí preocupados, porque eles têm lá seus casos de corrupção, né, gente? A gente sabe, tem senador aí que está por sob liminar. Tem vários deputados que foram eleitos aí sob liminar do STF. Então, tem aí, inclusive em Atibaia, um deputado que foi eleito aí também sob liminar. Então, assim, isso é algo que ficou normalizado. Todos eles praticamente estão fechados com o STF. E não é só políticos. Não são só os políticos. Então, é uma coisa realmente complicada. Acredito que a maioria está de acordo com o impeachment, que é o mais importante. Se a gente tem uma maioria, tem o povo, tem tudo para o impeachment seguir. Se o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não fizer nada, aí o negócio vai ficar feio, porque aí eu acho que vai ter até interferência dos Estados Unidos. E eu vou te falar que vai ter interferência dos Estados Unidos, porque eu não sei se vocês estão acompanhando que o escândalo aí do Mike Pence, que expôs todo o circo feito para eleger o Lula.
Então, segundo essa exposição toda, isso está lá nos Estados Unidos, inclusive está lançando aí um filme sobre Alexandre de Moraes, porque eles usaram o SID, acho que foi não sei quantos bilhões de dólares para a campanha para vários blogueiros, aí a gente tem vários aí que estão envolvidos nisso, influencers, Tudo de esquerda. cantores, música, enfim, tem vários artistas envolvidos. Então, assim, o Brasil realmente tem que ser passado a limpo. O impeachment do Alexandre é só um estopim com relação a muita coisa que ainda tem que acontecer e tem que ser mostrado para a população, porque a gente tem aí uma rede que não divulga, e é por isso que a gente está aqui em Fatos e Narrativas, porque a gente não pode mais ficar dependendo, gente, da Rede Globo, desses canais. Eles estão fechados já com o governo, então eles passam aquilo que eles querem. Não é uma informação verídica, fatos, ali é tudo o que você tem que ouvir, o que você é obrigado a ouvir, que é de interesse deles. A gente vê aí até um escândalo aí das crianças, né? Que a gente ainda acho que vai falar sobre isso aí, porque as pessoas precisam entender que eles colocam essa questão da politização, que é política. Gente, a gente não está falando de lado político, nós estamos falando do Brasil. Para onde o Brasil está seguindo, qual é o rumo? A gente está seguindo para um comunismo. Nós estamos com essa ação do Alexandre de Moraes, que ele, todos os inimigos dele, quem pensa diferente dele, ele prende, ele tira, ele retém o dinheiro. Imagina, reter dinheiro de alguém que está pensando algo diferente de você. Isso é um país democrático? Aonde? Onde nós estamos aí sofrendo com dinheiro roubado dos velhinhos e o STF não faz nada? Onde há um sigilo de 100 anos nas contas do governo e o STF não faz nada? Porque a função do STF é exatamente isso. A constitucionalidade, ele é o grande guardião da nossa lei, e a questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade é responsabilidade do STF. E o que ele está fazendo? Com relação ao INSS, vedaram. A questão que até o que está acontecendo é que os poderes estão descompensados, não é? A gente não tem mais um poder legislativo, um poder judiciário e um poder executivo trabalhando em equilíbrio. Não temos, nós temos um que está fazendo a função de todos e quem não concorda vai para a cadeia. E se você não concordar, você pode ir preso. Eu acho que esses temas que a gente aborda sobre as questões nacionais do nosso país, ele é bem abrangente e a gente levaria muito tempo para poder falar sobre eles. Eh, eu vou simplificar e resumir mais ou menos o que nós falamos nesse primeiro tema. Narrativas é que a intenção é muito boa, o povo está do lado, temos centenas de deputados apoiando, temos uma parte de um grande meio social apoiando, porém, isso é narrativa. Agora, fato é que a gente não tem no meio, tanto do presidente do Senado, quanto do presidente do Congresso, culhão, honestidade suficiente para poder pautar isso daí. E, infelizmente, com muita tristeza eu digo, é fato que isso vai ser engavetado e não vai ser pautado. A não ser que tire o Alcolumbre ou tire o Mota de lá, que, aliás, eu não sei nem por que aquele Hugo Mota está como presidente do Congresso. Mas eu acho que o fato não vai dar em nada isso daí. Pegando embalo nisso daí, nós temos agora um vídeo que foi também um dos mais comentados no Brasil nessa semana, que foi o vídeo de um influencer que falou sobre a adultização, aquela questão de pornografia, erotização de crianças no meio das redes sociais. E estão tentando agora usar esse influencer, aquilo que ele propagou, colocando às claras tudo isso que acontece debaixo do nariz de todos há muito tempo. O que não vem a dizer
Senado, Congresso, STF, não venha dizer artista que não sabiam. Todos sabem dessa erotização, desses conteúdos baixos que já são feitos com as crianças por muito tempo. E esse influencer chamado Felca trouxe à tona isso, e agora nós temos a falta de dignidade de muitos que querem pegar embalo dizendo que, não sabíamos, nossa, isso é uma novidade, e não é, todos sabiam. Se puder colocar para a gente aí uma parte do É vídeo. bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, classificou o tema como urgente. Ele escreveu: o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. O vídeo citado por Mota foi publicado na última quarta-feira por Felipe Bressanin, conhecido como Felca. E Já soma deu para a mais... gente entender já. E agora eu vou fazer um breve comentário e passar para a Fábia, que tem uma visão também muito clara sobre isso. Essa questão de erotização de crianças, isso já acontece há décadas, debaixo do nariz de qualquer político, de qualquer artista. Não venham dizer agora que em 2022 ou 2020, se eu não me engano, na época a ministra Damares trouxe isso à tona de forma assim muito explícita e foi taxado como louca, como uma débil, e um monte de artistas pediram até a cassação dela por causa disso, que ela fosse tirada do cargo porque ela estava ficando louca. Em 2022, se eu não me engano, a Antonelli trouxe novamente esse mesmo caso e fizeram ela remover o conteúdo porque disseram que ela estava violando os direitos do fulano que está sendo acusado. Então é uma hipocrisia, uma ciniquez de todo mundo, ridícula, podre, que quer pegar agora uma situação e querer transformar agora para dizer assim, quem é o rei, quem é a rainha, quem é o dono desse assunto. Aproveitar que o influencer trouxe à tona, teve mais de 50 milhões de visualização e agora todo mundo quer pegar uma fatia desse bolo como se preocupassem com as crianças. Não, ninguém se preocupa. Até porque quando não é o seu filho, quando não é a sua neta, quando não é o seu parente, você não está nem aí. O político ele tem preocupação apenas com o próprio umbigo. Então, eu acho que isso é uma balela, vai um monte de gente agora, inclusive políticos, estão tentando pegar agora a fatia desse bolo para dizer que tem preocupação com as crianças. Não, não tem. Vocês sabem quantas crianças são abusadas todos os dias e muitas vezes pelos próprios pais? Vocês sabem quantas mulheres estão sendo mortas muitas vezes pelos seus próprios parceiros ou ex-parceiros? Até porque batemos recordes no número de feminicídio. E o que deputados, principalmente de esquerda, que se dizem aqueles que defendem as mulheres, nós temos uma ministra do STF que é de esquerda, nós temos um monte de ministras aí desse governo, temos um monte de deputada de esquerda, senadoras de esquerda. O que vocês fazem pelas mulheres? O que vocês fazem para defender essas crianças? Nada. Vocês só estão se aproveitando agora desse vídeo para poder dizer que vocês se preocupam, mas quando vocês não se preocupam com nada. Tô errado, Fábio? Nossa, falou perfeito, muito bem. Bem pautado, porque assim, a gente. Eu vou, com todo respeito aí ao esse Felca, para mim é um cavalo de Troia, porque você acabou de falar, esse bando de político aí da esquerda que fica fazendo mimimi na rua, eu sou a favor disso, a favor daquilo, mas eles é que instigam as crianças à erotização. É esse grupo que está lá nas universidades federais fazendo sexo explícito, Perfeito. pondo criança. Aí teve no teatro aí um tempo atrás, uns anos atrás, um homem deitado e a criança, uma arte, né? Chamando de arte a erotização. Então, quer dizer, a esquerda, ela sempre pautou isso como algo normal.
como algo que faz parte, inclusive tem parada gay que o próprio ministro, não sei se tem aqui um vídeo, que o próprio ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes autorizou crianças participar de parada gay. Então, quer dizer, agora vem me dizer que o vídeo do Felca incomodou Inédito, né? incomodou os esquerdistas? Olha, gente, com todo o respeito que eu tenho, eu acho assim, é uma hipocrisia que não tem fim. E o pior é que tem gente, aquilo que eu te falei, né? Que eles são os ideólogos que seguem, eles seguem, acha que tá tudo certo. Só que não, não tá. E acho que, se não me engano, quem é que fez a denúncia primeiramente que foi censurada foi Fantonelli. Na verdade, em 2018, eu acho que 2019, a Damares trouxe esse tema que foi da Ilha dos Marajós. Exatamente, a Damares, eu me lembro muito bem que todo mundo chamando a Damares de louca, Exatamente. falando da Ilha de Marajó, que não é bem assim. Aquelas crianças são prostituídas há muitos anos aqui no Brasil, vêm estrangeiros de fora para ir lá. A Xuxa pediu a cabeça dela. Então, assim, a Xuxa, né? Então, você vê quem é que tá. Olha, esse negócio de falar de criança e agora querer regulamentar as redes sociais com a finalidade de proteger o que é divulgado, isso daí é uma hipocrisia da esquerda sem tamanho. E eu tenho certeza que isso também não vai dar em nada. Porque a situação da esquerda está ficando cada vez pior no nosso país. Eles não querem falar. Eles não querem divulgar, mas a verdade é que a esquerda está defasada, não tem nada de bom, não tem Não tem governo, conteúdo, não tem não tem nada. governo, não Nada. tem conteúdo, é um bando de gente. E eu vou te falar, as faculdades, as universidades federais, é uma vergonha. Eu conheço pessoas que se formaram lá, que eram pessoas do bem. E hoje são pessoas que não sabem nem que são, se são bicho, o que que é, porque agora é umas que eu não posso nem falar aqui. Acho que é até proibido a gente falar sobre isso. Eu teria vergonha de falar sobre esse assunto que está acontecendo nas universidades federais, né? Ô, Fábia, uma coisa que é interessante, a esquerda ela tem um ideal que é absurdo. O fascínio e o desejo deles pelo poder é tão grande que, assim, eles não olham filhos, não olham esposa, cônjuge, eles não olham nada. O desejo pelo poder da esquerda é de uma forma tão gigantesca e fanático que eles conseguem, assim, arrebanhar tantas pessoas em situação de dificuldade, em situação assim, que acabam se tornando massa de manobra na mão dessas pessoas. E quando a gente olha pelos números, quando a gente olha o que foi projetado da esquerda e o que foi projetado do governo anterior, não é uma questão de ser ou gostar do Bolsonaro, mas é uma questão de número, que muitos esquerdistas não conseguem se atentar a números. Eles não conseguem olhar o número e dizer assim, realmente isso tem lógica. Hoje você tem rombo no INSS, rombo no MEC, rombo nos Correios, rombo em todas as áreas que o governo federal coloca as mãos. Aumentou, dobrou o número de ministros, a gente tem mais de 40 ministérios, e só sugando o dinheiro. E quando entra essas pautas, que eles são realmente favoráveis a tudo que é errado, eles são favoráveis que crianças de 4, 5 anos aprendam na escola como se faz sexo, como se identificar como homem ou como mulher, que você precisa tocar, pelo menos, experimentar para você saber se você vai gostar. Aí você decide o que você vai ser ou não, se você quer ser menina, ou se você quer ser menino, ou se você quer ser menines, né? Que é essa coisa horrorosa da palavra, da linguagem neutra, né? Mas eu acho que essa questão de você querer erotizar uma criança, e hoje eles estão querendo usar agora esse chamado, esse embalo desse influencer que tem milhões de seguidores, para de fato fazer o que você está falando. A ideia é regulamentar as mídias, onde daqui a pouco nós não vamos poder mais falar o que a gente fala aqui, nós não vamos poder mais ter nossa liberdade de expressão, e vai ser colocado alguma coisa ali na nossa... Porque assim, a gente tá num limite. Isso que está acontecendo no Brasil, você colocar uma tornozeleira
num presidente, em senadores, isso já é calar a boca. E se está acontecendo isso com uma autoridade, você acha que vai ser diferente de uma pessoa comum? Uma combina Você acha que isso vai chegar aonde nós vamos chegar? Isso é muito sério e eu até peço para as pessoas que estão nos assistindo, para que pense uma coisa, se está chegando, se está afetando pessoas poderosas que estão sendo restringidas do seu direito de ir e vir, o que você acha que vai ser daqui para frente com relação às pessoas de bem? Nós vamos ficar ilhados. E eu vou te dizer mais: as pessoas falam, imagina, o Brasil nunca vai ter comunismo, nunca vamos chegar. Nós estamos a uma beira, por um triz. Sabe por quê que nós estamos por um triz? Porque a hora que a China chegar no Brasil e dar todo o amparato para o governo, porque o Brasil não produz nada. O Brasil só tem as riquezas e nós éramos para ser o país mais rico, o mais em potencial, porque nós temos tudo, né? riquezas naturais. E a China, ela quer a nossa riqueza, Sim. porque eles produzem. O brasileiro não produz. Sabe o que vai acontecer com nós, escravos dos chineses? Escravos de chineses, porque eles têm a tecnologia, o Brasil não tem, e a gente vai ficar na mão desse povo. E vocês acham que isso não vai acontecer? Porque sabe o que eu vejo, Daniel? As pessoas acham que não, isso é uma guerra ideológica. Não é uma guerra ideológica, é guerra de poder, gente. É grana, é muito dinheiro. E quem está por trás disso, vocês já perceberam com essa denúncia do ICID, nós percebemos que quem está por trás é gente grande. Não se trata apenas do Brasil. Quem tirou Lula da cadeia não veio do Brasil. A ordem veio lá dos Estados Unidos com o Biden. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. Essas pessoas são todas peões de tabuleiro. O Felca está sendo usado. Desculpa, é um rapaz que eu tenho um grande respeito. Eu sigo um cara Amoroso, né? inteligente, cristão. Eu sei, mas infelizmente o poder, esse povo não tem limite. Eles usam todo mundo que é interessante para eles. A ponto até de STF estar fazendo publicidade, gente. O STF fazendo publicidade pedindo like. Mas, ô Fábio, uma coisa que eu acho que pode acontecer, que de herói, esse rapaz também pode se transformar em vilão, viu? Porque na hora que começar a mexer no vespeiro, começar a colocar nomes na mesa, e esses nomes começar a chegar próximo de Congresso, de Senado, de familiares, ao redor desse pessoal aí que tem o poder, esse rapaz pode também ter dado um tiro no pé de herói, que é o que ele é para os brasileiros até então. Ele pode se transformar aí num grande Cavalo vilão. de Troia, né? O Exatamente, cavalo de exatamente. Troia. Então, assim, a gente precisa estar muito atento com o que a gente ouve e o cenário político hoje. Como está o cenário político? É interessante ter agora as informações dele? É um véu Tá tudo horrível, para né? colocar, Ah, para não pautar o que realmente é importante para o nosso país? Olha só, as irregularidades do Alexandre de Moraes, o violador, né, do Brasil. O IOF, lá no o Congresso, ele reprovou o IOF, né? sim. Ele foi lá com uma canetada, aprovou. Mas você sabe o que eu acho. Essas irregularidades todas, vamos somar tudo isso Hum. e mais esse negócio de censura, aonde eles querem chegar, né? Mas o que é engraçado, Fábia, que a gente tem 11 ministros do STF que não foi o povo que colocou lá, nenhum deles. Eles foram indicados. São 11 pessoas que deveriam ser os guardiões do país, deveriam ser as pessoas mais respeitadas, deveriam ser assim, visto de forma assim como ídolo é visto, como Ayrton Senna é visto, como Silvio Santos foi visto. E na verdade é o contrário. São 11 pessoas que foram colocadas, não foi por voto popular, não foi por estudo, não foi por grau de instrução, foi colocada, indicada. E o que eles representam para o Brasil hoje?
Nada. Nada. Eles não se querem, pode sair na rua. Se tiver num restaurante, vão ser vaiados. Se tiver numa praia, vão ser vaiados. Que guardião é esse de um país soberano como o Brasil, que diz ainda que tem essa chamada democracia que é totalmente fantasioso, democracia já não se existe, não se tem mais. Aí eu até vi um dia uma pessoa dizendo assim num comentário, mas você está tendo sua liberdade de expressão ainda. Não, não está. Porque já está sendo rastreado, já está sendo vistoriado muitas pessoas que têm esses canais abertos aqui. Então a gente está ainda, de repente, se tudo continuar piorando como está, daqui a pouco já vai ser calado todo mundo. Então você tem 11 ministros que foram indicados lá de forma realmente só política, para favorecer aqueles que o colocaram lá, que deveriam ser as pessoas mais idolatradas do nosso país. Pelo contrário, são as que menos as pessoas querem ver, são as que menos as pessoas querem aplaudir. Isso é lamentável o que a gente assiste. Mas, infelizmente, estão lá e a gente tem que agir de forma democrática e respeitar os poderes. Tomando agora, eu acho que embalo aí, a gente pode ir agora para um outro assunto que nós tínhamos pautado, que é sobre... Pode colocar aí, que agora é muita informação. Exatamente o que a Fábia estava falando. O ministro do STF nossas crianças! quebrou, não aceitou uma liminar que pedia que crianças não participassem de movimentos LGBTs, que são essas paradas gays aí, e dando total acessibilidade para você levar uma criança que não sabe nem o que está fazendo lá, no meio de uma festa, de uma bagunça, de um incentivo para aquela criança seguir os passos daqueles que lá estão. Então, assim, onde é que tem seriedade nisso? Onde é que tem preocupação? E dizer que o que esse influencer está falando agora, ninguém sabia, todos sabem, está debaixo do nariz de todo mundo há muito tempo. E o resultado é o que a gente está vendo agora. Uns tentando dar a vida pelas crianças, mas uma boa parte, até a maioria, dando um grande dane-se para as crianças. Olha, é triste isso. Olha, como esse povo da esquerda também são feios, não? Ai, gente horrorosa. Sinceramente, você viu ali naquelas fotos, aquelas mulheres gritando, crianças trans. Olha o estilo daquilo ali. Então, você vai esperar o que desse povo? Não, sinceramente, é muito triste, é lamentável. A gente está. Ainda bem que tem aí vereadores, deputados, pessoas aí lutando pelo nosso país. Graças a Deus, tem gente que está lutando pelo nosso país. Eu acredito no Brasil. Eu não estou. Eu tenho certeza que esse impeachment vai sair. Não sei como, não sei de que forma. Eu sei que vai sair, porque a situação do Brasil hoje está lamentável. As pessoas não estão conseguindo comer. A cesta básica, se você parar para pensar, o governo só está ferrando o pobre. Ele não ferra o rico, porque cesta básica, se você ganhar um salário mínimo, você vai comprar uma cesta básica, dá 50% do seu salário. Mas você acredita que o Lula é o presidente que tirou o povo da pobreza e colocou na miséria? Então, o povo, eu acho que tem gente que acredita, né? Porque tem gente que defende. Quer dizer, eu queria saber qual a pobreza que eles estão falando que tiraram, porque eu vejo um povo cada vez mais pobre. Mas sabe o que eu acho? Se você parar para pensar, quem é esquerdista? Ou o cara depende lá, mama lá no governo, ou o cara, ele é um ignorante mesmo. Não teve estudo, então ele segue a manada. Porque o esquerdista mesmo, que eu até uma vez até conversei com você, vai lá na pauta lá ver o que é o PT, o partido PT. Vai lá dar uma lida lá, né, no plano de governo do PT e você vai tirar as suas conclusões, o que é o PT. Então, se você está acreditando que ele ali está pensando num país melhor, querido, você está em Nárnia.
A única coisa que PT não pensa é num país melhor. Então, a gente está tendo a possibilidade ainda de fazer escolhas, de escolher o que nós queremos. E uma coisa é certa: não é gostar de ninguém. Eu não gosto de político. Eu não tenho nenhum problema, não tenho afinidade com ninguém, não tenho amor por ninguém. Eu quero o que é melhor para o nosso país. Nós estamos aqui hoje, Daniel, porque a gente quer alguma coisa melhor para o nosso país. E como a gente quer alguma coisa melhor para o país, a gente quer informar as pessoas do risco que o Brasil está correndo na mão desses loucos. Primeiro, é um cara que já foi condenado, foi preso, que está comandando o nosso país. O que mais que a gente tem para falar? Não tem. Né? E Né? a gente tem agora aí uma notícia que você quer falar, né? Tem mais alguma coisa? Você vai partir para. Eu acho que agora a gente tem um tema que agora a gente vai falar sobre as regiões, geralmente com alguns assuntos da região, de Bragança Paulista, Atibaia, Extrema e regiões. Quando aparecer alguma coisa relevante que vale a pena a gente tecer algum comentário, a gente vai falar. São duas questões que envolvem Bragança Paulista. A primeira foi que o Poder Judiciário deu uma liminar favorável para que o prefeito pudesse manter a sua linha de cobrança de IPTU, que já todo mundo sabia na prática que já estava sendo feito. Então, acho que a partir do momento que a liminar foi dado, foi concedido, eu acho que é um assunto que já não se deve mais ficar tomando tempo e desgastando tanto o legislativo quanto o executivo. Eu acho que quando o morador se sinta ali um pouco lesionado com essa questão de se de repente houve ou ocorreu algum erro, que ele deva procurar ali a prefeitura, o ponto ali que a prefeitura eu acho que deva ter para que a pessoa peça uma correção, peça que seja atualizado ou refeito, de repente, a sua questão do IPTU. Eu acho que já é um assunto passado, eu acho que o prefeito, nesse ponto, se mostrou muito firme nas suas convicções e na sua decisão, uma vez também que eu não sou um votante do prefeito aí em gestão. Porém, achei a atitude muito coerente. Eu acho que quando você está sendo gestor, seja de uma empresa, seja de uma cidade, ou você idealiza e coloca realmente a cara a tapa, mesmo que você vá apanhar algumas vezes, mas você tem que mostrar que a sua posição é firme. Então, acho que a questão do IPTU, quem se sente lesado, deva procurar os seus direitos. As demais pessoas, a maioria com quem eu conversei, não passou, não teceu nenhuma preocupação ou sequer qualquer indigestão em relação a isso daí. Então, acho que é vida que segue, vamos trabalhar, que tem muita coisa para se fazer em Bragança Paulista, e eu acho que IPTU já passou e não é mais um assunto para ficar pautando. E o TSE negou o recurso e manteve o prefeito de Bragança Paulista no cargo. Então, eu acho que se o TSE assim fez, eu acho que todo mundo tem que respeitar e não ficar mais batendo no mesmo assunto e só desgastando o tempo, o executivo e o legislativo. Nós temos hoje em Bragança uma oposição um pouco maior do que nós víamos antigamente. Eu acho isso muito bom, eu acho isso de uma democracia fantástica. Porém, quando você tenta desgastar o executivo com pedradas, apontando só falhas e não ajudando a avançar nas pautas que é para a cidade, eu acho que você também presta um grande desserviço à cidade. Eu acho que vocês foram eleitos para realmente fazer Bragança ao que ela não é há décadas, é que ela possa avançar, prosperar, trazer inovações, trazer modernidade, trazer tecnologia, trazer indústrias, trazer melhorias para o posto de saúde, trazer melhorias para a segurança, para as escolas, e eu acho que nós temos um executivo que tem uma experiência já estadual sobre isso, então não é qualquer prefeito, é um prefeito que tem um lastro de experiência muito grande, e eu acho que valeria a pena dar a ele a oportunidade de mostrar nesses anos algo que ele possa fazer e seja muito bom e representativo para Bragança. Como eu acho que tem vereadores muito bom que pode também ajudar nisso daí. Só que nessa briguinha de gato e rato vocês não vão a lugar nenhum. Vocês só vão desgastar a cidade mais 4 anos, o salário de vocês vão estar em dia e a cidade não vai produzir nada. E o que a gente espera é que a cidade produza, que vereadores, prefeito possa realmente se dedicar
pela melhoria cada vez de Bragança. Você conhece Bragança Paulista, Fábio? Eu tenho casa lá, eu também tenho residência lá. É uma cidade que eu gosto muito e parabéns pelo que você falou, Daniel. Acho que é uma pessoa sensata como você que está falando realmente o ponto. Eu conheço muito bem o prefeito atual, toda a equipe. Acho que se a gente for fazer uma comparação, porque dá para a gente fazer uma comparação pelo número de população que Atibaia tem e que hoje vocês têm em Bragança. O que Atibaia não tem e que Bragança tem? O custo de vida em Atibaia, gente, é bem mais alto que Bragança Paulista. Não sei se vocês sabem dessa informação. Atibaia é muito caro para se viver. E o que nós temos? Nós não temos hospitais. A gente só tem uma única Santa Casa por um número de população aqui de quase 180 mil pessoas. A gente não tem o teatro que vocês têm, nós não temos universidades que vocês têm, a gente não. Só aquele lago que vocês têm, aquele lugar maravilhoso, que é super, tem tudo para criança, para cachorro, pet, não é? Você tem um espaço lindo, cultural, vocês têm cultura. Hoje, agora que Atibaia, com esse novo prefeito, é que está nascendo tudo isso. E vocês têm tudo lá, tem festas, tem eventos, a cidade está sempre bombando, tem carnaval. É tanta coisa que tem em Bragança. Sinceramente, como que o povo acha que custa tudo isso? Tem que sair dos cofres públicos. É IPTU. O governo não tem dinheiro. Quem paga tudo isso é o povo. Se o povo não pagar, se o povo achar que não tem que pagar, como que vai administrar uma cidade com tudo isso? Então, assim, se está de acordo com a lei, muito que bem. Se não está, discute-se. Mas o que não pode é ficar fazendo essa rincha, essa coisa feia, vaiando, sabe? É, mexendo na parte do ser humano, né? Exato. Sabe? Ele está debilitado, teve um problema de saúde, graças a Deus está tudo bem, mas teve um problema de saúde. Gente, pelo amor de Deus, não pode deixar de ter empatia, respeito ao ser humano, isso é nobre. Sabe? Aplaudem o que é bom. O que não tá bom, vamos reclamar. A gente tem que reclamar. Isso que você falou, Daniel. Perfeito. Eu não votei, mas eu quero o melhor para minha cidade. E a gente tem que discutir isso, discutir. Tem lá uma Câmara que tem vários partidos, várias ideologias estão lá. Isso é democrático, né? Isso faz Exatamente. bem. Agora, ficar fazendo esses mimimi, falar mal, criticar, ficar jogando sujo, sabe? Jogando sujo, não é legal. Cortando você para te falar uma coisa que eu vi agora recentemente e eu achei assim, para você ver como que essa briga de egos é uma das piores que a gente tem na raça humana. Quando a humildade ela não consegue ter vez, ela não consegue ter lugar, porque o ego, o nariz empinado já se inflou de uma forma que não há mais espaço. A humildade ela passa longe. Se critica muito os opositores ao executivo. Interessante que eu não votei na gestão que aí está. Mas por ver as matérias, sempre ali, as críticas dos opositores, você começa a investigar mais, você começa a ver mais os feitos do executivo. E o interessante, para o meu espanto, que toda vez que eu tentei buscar saber onde estava a figura do prefeito ou da própria vice, eles estavam sempre em algum lugar, na zona rural, ou fazendo alguma reunião com o povo, ou inaugurando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa. Vocês acabam obrigando a gente a olhar com outros olhos e querer investigar. E, por outro lado, eu vi muitos vereadores só fazendo seus vidinhos famosos para poder só acusar, criticar, julgar. Eu vou dar um exemplo. Tarifa zero de ônibus. Uma cidade que há mais de décadas não tinha nada, nada, nada. E agora surge a oportunidade de ter, de repente, condução tarifa zero. E começando por escalas. Vocês julgam, vocês criticam. Gente, não tinha nada. O povo pagava a condução.
Agora vai começar gradativamente a ser implantado o sistema de tarifa zero, onde a prefeitura vai custear isso daí, como já custeia uma parte disso daí, mas daqui a pouco vai custear de forma integral, a população não vai pagar mais nada, mas isso também tem um preço. Isso também tem que sair de algum lugar. E então eu imagino o seguinte, que quando você paga imposto, mas o seu imposto ele é convertido em melhorias para a cidade se torna melhor, maior, mais próspera, Sim. as coisas acontecem, eu acho que nem o povo se preocupa do que está pagando, nós nos preocupamos. Claro, porque o dinheiro dos impostos Diferente do governo, é né? para a população, é para a benfeitoria de todos, né? Então assim, aí o cara foi lá, o executivo deu o aval para ele entregar algumas coisas que ele tinha prometido para os moradores daquela região. Na hora do vídeo, o cara fala assim: eu mandei, o executivo fez e atendi mais uma demanda do povo. Não pode ser no coletivo. Eu agradeço o executivo por ter respeitosamente assinado, por já ter me atendido e ter feito isso daí. Sempre tem que ser eu, somente eu. O meu ego tem que estar à frente disso. Aí eu não agradeço o executivo quando é uma coisa que o executivo fez. Deu ok, validou. Mas a hora que é para criticar um pingo, uma pedrinha, eu jogo um caminhão de pedras. Sabe? Então acho que é isso que deveria acabar em Bragança. Essas coisas aí acontecem, infelizmente, mas precisa de pessoas melhores, talvez, para ser representantes do povo, né? Porque tem vereadores que, sinceramente, eu vou te falar, não serve nem para ser síndico de prédio. Então, precisa saber escolher e saber quem é que vai estar lá nessa posição? Porque a cidade de Bragança Paulista é maravilhosa, é uma Sim. cidade linda, muito bem cuidada. Eu conheço Bragança, eu frequento Bragança, e eu lembro quando era o outro governo anterior, era uma sujeira, era uma lixaiada. Hoje é uma cidade bonita, de cartão postal, que tem tudo, gente. Então, acho que precisa parar com esse negócio de ficar criticando o tempo todo, tem que ser mais empático, agradecer as coisas que são feitas. O governo, deixa eu te falar uma coisa, aqui em Atibaia, eu vou chegar também em Atibaia, prefeituras é onde está muito próximo do povo. Se você falar do presidente, governador, deputado, senador, eles estão distantes, né? A gente está num mundo de ideias. Agora, o município é onde tem o contato direto com o povo. Então, gente, vamos ter mais respeito. Vamos saber que a gente é a lei do que você vai fazer, o que você vai receber. Você plantou, você colhe. E prefeito é um ser humano, não é uma máquina. Então vai lá conversar, chama os vereadores, entra no diálogo, porque esse negócio dessa picuinha, desse mimizinho, dessas coisas, é só gente de cabecinha oca que fica trazendo essas coisas. Aí o povo vai no embalo, porque o povo vai no embalo. Exato. É igual eu falo da questão do Lago do Orfeu. É uma questão de uma gestão que já vem de antes e agora está totalmente com um aspecto abandonado. Porém, foi sinalizado a possibilidade de se reestruturar e até futuramente agora, num período curto, mais rápido, se entregar novamente o Lago do Orfeu, que é um lugar lindo, as pessoas correm, andam por ali. Então, eu penso o seguinte, tanto para vereador quanto para o executivo, são 7 meses ainda. Eu acho que a gente pode dar um pouquinho de confiabilidade, de repente, para um ano e meio, para ver as coisas começarem a acontecer. Não acontecendo ou atrasando o lado da cidade, a gente tem que vir falar em redes sociais, falar onde tiver que falar e realmente colocar e mostrar isso daí. Porque o interessante, o bom desse nosso programa, Jornalcast Fatos e Narrativas, é que aqui a gente não tem político de estimação. Aqui a gente vai falar a verdade nua e crua, seja de quem for. Eu hoje posso estar falando de forma mais branda, mais tranquila do executivo, só que amanhã eu posso estar metendo o pau naquilo que é coerente, naquilo que é fato. Porque se for ficar de narrativa, que é o que a maioria faz, que quer ficar desgastando, e é o que a gente mais faz, Fábia, a gente vê um desgaste tanto de município, tanto de governo do estado, tanto de governo federal. É um desgaste,
achincalhando o outro, é um atacando pedra no outro e nada anda, nada acontece, a cidade não sai do lugar, não prospera, não acontece e o povo fica na mesmice. Passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, o povo está do mesmo jeito. O PT já está nessa esfera dominante do nosso país há mais de 20 anos. E você, muitos, milhares que defendem a esquerda, tá na mesma vida até hoje, do mesmo jeito. Quem morava naquele barraquinho, tá naquele mesmo barraquinho até hoje. Não mudou nada, tá do mesmo jeito. Porém, isso aqui não é um assunto para a gente abordar e avançar com ele agora. A gente tem um assunto agora interessante para falar que é de Vamos falar de Atibaia agora. Atibaia. Atibaia não me escapa. É uma indignação do Né? povo de Atibaia aí. Não, coisa boa. Com razão. Vamos falar de. Não, a gente vai falar de coisa boa aqui, porque tá chegando aqui em setembro a festa do morango. E eu quero dar um recado aqui para a Prefeitura de Atibaia, principalmente com relação à entrada da festa do morango, porque muita gente. Sabe o que acontece, Daniel? A gente tem uma festa linda Tem aí um vídeo da festa ou do. e O que que é? acontece em setembro. É em setembro? É, em setembro, a festa do morango. E eu vejo muita gente, e com razão, isso eu vou falar com razão, que as pessoas reclamam do ingresso, da entrada. Então, eu quero fazer uma sugestão aqui A gente vai mostrar o vídeo e você vai falando. para a prefeitura. A gente vai Acabamos deixar. de comprar aqui, pessoal. Ah, Olha por lá, que tá isso vendo? aí? Isso aí- A entrada é 50 pau? Então, Meio? Porra! gente, a Isso é entrada uma festona mesmo. para a hein? festa do morango, que isso aconteceu, essa foi o ano passado, que já é no local novo, tá? Esse local. Eu não lembro o nome da rua agora, do endereço, mas é um endereço novo que está acontecendo a festa do morango. É esse daí que saiu agora, foi do ano passado. O ingresso, R$ 50. Veja bem, para você estacionar o carro, 40. Isso, se você levar sua família inteira, quanto que você já não vai pagar para entrar, né? 6 moranguinhos, 200 pau. Aí você vai lá comprar uma caixinha de morango, vai tomar um sorvete, enfim, é uma grana que se gasta. O que eu quero sugerir, olha só, ali a moça está mostrando, gente, que é R$ 50 a entrada inteira e meia entrada, R$ 25. O que eu estou sugerindo é porque é muita gente falando isso. Quem é morador de Atibaia, Daniel, você não acha que merecia ter o ingresso gratuito, moradores de Atibaia? Faz um cadastro, entra com um cadastro anterior, prova lá que você é morador, com o teu IPTU, com a tua conta. Você vai receber um ticket de morador e você vai entrar na festa do morango gratuitamente. Ou 1 quilo de alimento, né? Ou então, com a entrada, você tem direito a consumir alguma coisa lá. Ah, exato. Coerente. Entendeu? Porque Coerente. assim, o que eu não concordo é que todo ano nós temos essa festa. As moradores, e ali é um espaço enorme. Imagina, dá para receber, dá para dar gratuidade, não tem problema, porque é enorme o espaço. Você não vai estar tirando espaço de um pagante, entende? Porque lá é enorme. Então, eu estou sugerindo isso. É, vale a pena pensar nisso, nessa estratégia, porque Atibaia é uma festa que ela é popular na nossa cidade, né? Eu vejo que muita gente deixa de conhecer, muitos moradores de Atibaia deixam de conhecer a festa por causa do preço, e que eu não acho justo, né? Porque eu fui na de Bragança, lá também paga, ô Daniel? Geralmente a A entrada é gratuita. Bragantina, Gratuita. a A linguiça, depois de monta, é gratuita. é gratuito, O então. consumo é de uma grande escala. Pois é, e Atibaia aqui nessa festa também. Você tem morango de tudo quanto é tipo, tem restaurantes, tem barraca, tem loja, tem tudo, tem muita coisa. Não é só morango e flores. Tem artes, enfim, é muita coisa. E eu acho que lá de Bragança, seguindo o exemplo de Bragança, que é gratuito, acho que o povo de Atibaia mereceria, né? Esse presente. Então, tá aí a dica minha aqui para o prefeito de Atibaia, para a Secretaria do Turismo, a minha amiga Rita, querida, que é adjunto, tem a Secretaria da Cultura, tem gente, olha, tem muita gente que está trabalhando muito em Atibaia. Eu também estou igual a você, eu estou observando, porque a gente é cedo para a gente ficar fazendo algum tipo de crítica, porque também se tiver, mesmo que seja do meu grupo político, se tiver críticas eu vou fazer, sabe? Se tiver que elogiar, nós vamos elogiar, mas eu acho que é muito importante a gente ter consciência
e saber também a fazer as críticas, né? Porque fazer crítica é muito fácil. Agora, quem está lá na linha de frente não é brincadeira, né? Então, finalizando aqui a minha fala com relação à festa do morango, eu gostaria muito de fazer esse pedido aí à Prefeitura de Atibaia para que ceda aí os ingressos gratuitos para os moradores de Atibaia. E lembrando a todos vocês que toda semana nós vamos estar trazendo alguns aperitivos da cidade, seja de Bragança Paulista, Atibaia, Extrema, Itatiba, das cidades mais próximas, de um assunto que seja relevante ou de um evento, alguma coisa que vai acontecer. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente e que torceram para essa estreia. Pedimos desculpas se houve alguma coisa que não saiu como nós queríamos, mas a intenção e foi tudo de forma muito rápida e objetiva para poder fazer o melhor e apresentar o melhor para vocês. Esperamos que nos próximos programas nós possamos melhorar e mostrar para vocês ainda melhores conteúdos que vá realmente preencher muitos vazios e destruir muitas narrativas que você tem se alimentado por muito tempo. Eu agradeço até mesmo a vocês que não torceram e que realmente sempre tiveram um pensamento negativo, achando que não é possível que uma linha de fatos e narrativas possa ir para frente. Mas vai. Esse é o primeiro de muitos programas que vocês vão assistir. Eu aqui, desse lado, e a minha querida amiga Fábia, do outro lado, sempre não vamos fazer nada combinado. Ela tem uma linha de pensamento, uma linha de defesa, e eu também tenho a minha. Eu já costumo ser mais neutro, para poder meter o pau nos dois lados. Ela já tem um lado que ela vai defender mais. Eu já Olha, não, prefiro você tá meter o errado. pau nos dois lados. Eu tenho meu lado tá aqui, ó, gente, ó, meu lado tá aqui, Perfeito, ó. perfeito. É isso aqui, meu lado é o Brasil, e eu espero que vocês gostem do Fatos e Narrativas. No próximo, a gente vai estar com um cenário novo, lindo, maravilhoso. A gente não deu tempo de ainda colocar do jeito que a gente quer, porque afinal de contas, né, a gente aqui trabalha, né? A gente É vive verdade, disso. verdade. Então, estamos aqui finalizando. A gente pede aí seu like, dê a sua. Também, se você tiver alguma pauta, alguma dúvida, o que você gostaria, passa aí, fala pra gente, Muito conversa com a importante. gente, tá? Você é muito bem-vindo no nosso canal e estamos aqui de prontidão para poder falar o que é E realmente. vamos estar presente em quais canais, ô Fábia? Fatos e Narrativas está no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e o que Meu mais Deus tiver do por céu. aí, tá? A gente está em todas as redes sociais e muito obrigado e peço aqui para você compartilhar essas notícias, tá? Um grande abraço para todos e boa noite. Forte abraço. Tchau, tchau.